Oi, gente! Se você não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Gil, eu sou poliglota, eu falo inglês, espanhol, português hoje. Estou aprendendo coreano e francês. Então, muitas línguas, muitas línguas. E eu também faço pesquisas, né, com alguns professores de fora. E eu estudo marketing, né? Eu estou no meu 4º semestre de marketing. E eu tenho uma conta lá no Instagram que chama Gil for Studies, onde eu falo sobre organização. Porque para todos esses estudos que eu falei pra vocês, você precisa ser, né, uma pessoa organizada, minimamente. Nessa mini aula eu vou falar sobre leituras no estudo de idiomas, né? Então a gente vai falar sobre como você pode começar a ler, como você pode ir avançando e que tipos de materiais você pode usar. Esse quadro chamado mini aula é um quadro que existe lá no meu Instagram, onde eu faço mini aula nos stories, só que com a vontade de vocês terem assuntos mais aprofundados, eu resolvi trazer aqui pro YouTube pra gente conseguir ter aquela conversinha. Mas assim, não vai passar de 15 minutos, 10 minutos, porque o objetivo é ser uma mini aula. Então, todos os dias eu recebo Gil, como eu consigo começar a ler no idioma que eu tô aprendendo chinês, tô aprendendo coreano, tô aprendendo espanhol e não consigo ler. Então, o que eu queria mostrar pra vocês é mais ou menos a metodologia que eu uso pra quando eu vou começar alguma língua e quando eu vou começar a ler coisas. E eu sempre digo que a gente tem aquelas fases no aprendizado, né, que é o A1, A2, B1, B2, C1, C2, né, que é iniciante, intermediário e avançado. E nessas 3 partes é como a gente vai assim, em fases da vida naquela língua. Então a gente começa lá no A0, né, então a gente é um bebê, a gente não sabe ler, não sabe fazer nada, tá aprendendo alfabeto. Eu sei que vocês ficam ouvindo musiquinhas de alfabeto no YouTube. A gente tá naquela fase assim que a gente é praticamente uma criança no idioma, e depois a gente vira uma criança maiorzinha, a gente vira um adolescente, e depois a gente até consegue chegar naquela linguagem profissional, aquela linguagem executiva. Só que são várias fases, né? A gente não consegue pular, estou no A0 e já vou começar, sei lá, no exemplo de russo, Trotsky. Não vai, né, meu bem? Não vai rolar. Até o avançado. E todas essas fases a gente tem que ler. A leitura é uma parte do aprendizado, a gente tem aquelas 3 partes, né, do idioma, que é a fala, a gente tem a parte da escuta e tem a fala de ler. Então são 3 coisas assim que você não pode. Então você não pode negligenciar lá no começo se você querer, né, saber ler muito bem quando você estiver no avançado, que não vai rolar. A leitura é uma parte muito importante desses estudos. Então já vamos começar para a primeira fase, como vocês vão começar a ler. Eu vou mostrar o caso do coreano, que é uma língua que eu não estou avançada, eu ainda estou iniciante, eu sou uma criança no coreano. E eu vou mostrar como eu comecei a ler. Eu comecei a ler, primeiramente, eu me alfabetizei, então me alfabetizei no Hangul. Eu ouvi várias e várias vezes, pra mim não foi difícil o Hangul, eu alfabetizada em coreano. Só que, por exemplo, a leitura pra mim sempre foi muito difícil, então o que eu fiz? Comecei a comprar livros de criança. Eu tenho esse livro aqui, tem um outro que chama Caverna, Descobrindo o Mundo dos Gatinhos, algo do tipo. E é linguagem simples, porque é aquela linguagem que você vai aprendendo a se alfabetizar. Então, existem alguns vídeos também aqui no YouTube que mostram, né, a galera lendo livros de história em várias línguas de criança. Porque quando você é criança, você não realmente entende o que tá escrito, mas você vai por associação. Então você tem que fazer aquela mesma coisa quando você é adulto. Você vai começar a escutar as historinhas, você vai pegar aquela parte ali, vai falar, nossa, então isso faz sentido. E é horrível. No começo você vai se sentir, mano, muito burra. Eu já cheguei a chorar lendo O Mundo dos Gatinhos, porque é horrível, você não tá entendendo nada, você tá entendendo algumas partes, tá indo por contexto, e você fala, mano, eu tenho 20 anos, o que eu tô fazendo aqui? É isso, você é uma criança, você tem que começar a se alfabetizar, pra depois você poder ir lendo outras coisas. A gente só vai ler livros de crianças. Então, nada de você ir pulando pra Percy Jackson. Você não vai conseguir ler Percy Jackson. Você vai começar por um livro de criança, uma lendazinha, um livro pequenininho daqueles que tem desenho e etc. Não vai rolar você ficar lendo coisas mais avançadas. Sempre, né, que pra você colocar o seu nível mais ou menos pra onde você vai começar, você sempre tem que lembrar daquele autoconhecimento que você tem que ter pra aprender os idiomas. Então, aonde você tá, quais são as suas maiores dificuldades, como você vai resolver isso, se organizar muito bem. No curso, né, a Jornada do Notion Organizado, tem uma aula, a gente fala só sobre idiomas. Nessa aula eu sempre falo que você tem que saber qual é aquele seu nível naquela língua, se você já teve qual tipo de contato com aquela língua, quanto tempo você vai demorar pra sair do iniciante, pra ir pra outra fase, e assim vai. Então é muito autoconhecimento você aprender línguas.
Mas já quando você chega na segunda fase, eu vou usar o exemplo do inglês pra mim. O inglês eu comecei lendo muita legenda, eu via muito desenho, porque eu era uma criança, eu comecei a ter inglês com 9 anos, então eu era uma criança. Eu via muito desenho, via muita legenda básica, lia livros muito pequenos em inglês. E quando eu fui crescendo, né, eu fui virando um adolescente, eu comecei a ler livros de adolescente. Quando você já se sentiu um jovenzinho naquela língua, você já pode começar a ler IAS, que eu tenho, que é esse Pindal. A linguagem dele é muito simples e ele é em inglês. Eu tenho mais alguns livros em inglês que eu não vou achar agora. Mas pode ser Percy Jackson, pode ser Harry Potter. Aí sim você pode embarcar nesse mundo de IA. Aí você pode entrar no mundo de IA. Porque você já é um jovenzinho, você já vai entender. Você vai estar pegando vocabulário, que nem quando você era, tipo, adolescente. Tipo, pré-adolescente, uns 12, 11 anos. E você começava a ler e você falava, nossa, que palavra é essa? É isso, você tá naquela fase de ir aprendendo. Então, essa é a segunda fase do aprendizado que você vai usar livros de IA, livros infanto-juvenis e etc. E sempre com um marca-texto, com uma página assim do lado, vai anotando todas as coisas que você não entende, vai usando o dicionário em seu favor. E se você tiver algum amigo que fala essa língua, também ajuda muito, porque às vezes o contexto é algo que a gente não vai entender. Então, no coreano isso acontece muito, né? Tipo, são aquelas frases ao contrário que você fala, mana, que porra é essa, né? Que merda é essa? Não dá pra saber. Só o coreano mesmo que vai te explicar o que significa aquilo. É tipo, mano do céu. Se um gringo lê mano do céu, ele também não vai entender. Então são expressões assim que se você tiver alguém pra te ajudar, usa o Tandem, usa algum aplicativo do tipo, que a galera te ajuda. Isso aí, você já se tornou um adulto, né? O que você vai fazer? Se torna um adulto na língua quando a gente já entende, por exemplo, uma conversa executiva. A gente já aprendeu termos do nosso trabalho. Então, eu, por exemplo, trabalho com marketing. No inglês, eu me dou muito bem com as linguagens e etc. sobre marketing, porque eu aprendi muitas coisas de marketing em inglês. Mas, por exemplo, no espanhol, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque o meu espanhol é um espanhol de rua, né? Eu aprendi com a galera na rua. Então, muitas vezes eu não consigo falar um espanhol tão profissional. E isso é o que leva a gente, tipo, por exemplo, ler artigos, né? Então, por exemplo, se você tem um Kindle, você pode passar artigos do ResearchGate pra dentro, né? E você começar a ler, você entender os termos e etc. Você é um adulto, então você já consegue entender aquela linguagem mais formal. Você já pode ver filmes onde as pessoas têm aquela linguagem mais formal. O filme é muito bom para aprender essas coisas, porque com a legenda você vai descobrindo algumas palavras que você não sabia e na hora de você ler realmente algo que é importante, chuchu, muito bom. Onde posso achar coisas para ler? A minha dica é a Z-Library. A Z-Library tem muita coisa sobre idiomas, muitas coisas de idiomas. Você vai achar, por exemplo, vou dar o exemplo do coreano, que é o que eu mais procuro. Coreano, lá eles têm, tipo, materiais universitários e ao mesmo tempo eles têm histórias de criança. Então é uma ótima forma de eu achar materiais, assim, que eu consiga ler de diferentes níveis. E hoje que também existem os Discords da vida, por aí, né, você procura o servidor e ele vai achar um servidor daquela língua e aí a galera foi com Deus, eles têm de tudo. Então, foi essas as dicas que eu tinha pra dar hoje. Então, sempre lembrem das fases e você ter aquele autoconhecimento. Se você tem dificuldade de se organizar com os idiomas, eu recomendo demais o meu curso Jornada do Noite Organizado, porque além de aprender a organizar os seus idiomas, você vai organizar a sua vida, vai ter mais tempo para estudar seus idiomas, e todos aqueles materiais, tudo da sua vida em um lugar só. Então, se vocês ficarem interessados, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link do meu Instagram também, que eu falo muito sobre organização. E espero que vocês tenham gostado.